Vamos ao papel da China. Afonso, trazes-nos um cartoon que ajuda a perceber isso mesmo. E que papel tem tido a China neste conflito? Sabemos que o papel diplomático da China foi importante para o cessar-fogo ou para o acordo de cessar-fogo no Médio Oriente, um papel de última hora. Vamos então ver esse cartoon assim que possível. É este que estamos a ver agora. Isto é uma imagem, e é uma imagem que eu acho muito importante, José Pedro, porque é do People's Daily, que é um jornal chinês bem alinhado com o regime em vigor na China neste momento. Isto é de um artigo do início deste ano, de janeiro, e na realidade nós, quando depois acabamos por ler aquilo que aparecia neste artigo, nós vemos que os escritores chineses que o conceberam, no último parágrafo, falam da importância de não atacar o mundo e não saquear o mundo. Ou seja, aqui a dar aquela noção, mais uma vez, que os chineses são a civilização e os outros são bárbaros. Repara, tu sabes, José Pedro, que eu creio que nós já vivemos numa tripolaridade, em que nós temos a China, a Rússia e a América num papel mais importante globalmente. Eu falava anteriormente, lá está, temos aqui, para aqueles que queiram constatar, neste último parágrafo, temos aqui, de facto, que a China, em alguma medida, quer um futuro partilhado através da economia e através de laços e através de valores. Ou seja, a China tem interesses, mas é contra a pilhagem, não é? Ali uma excelente tradução do inglês plunder. Nós temos ali, a China não quer que isto envolva uma pilhagem. E é algo que eu acho extremamente interessante e que nós às vezes esquecemos, que o Oriente vê a Europa Atlântica principalmente e depois a América ainda hoje como uns bárbaros autênticos que andaram pelo mundo fora, nas Américas, em África e na Ásia, a pilhar tudo. E com este ataque norte-americano ao Irão, isto veio reforçar a diplomacia chinesa. Relembremos, isto é do início deste ano, antes de Donald Trump ter ordenado as operações militares contra o Irão, e parece que os chineses acertam aqui. E muitos países por esse mundo fora vão percebendo que isto não é só propaganda chinesa. Isto de facto demonstra que a China, precisando do comércio internacional e sendo a maior economia do mundo já neste ano de 2026, tem muito interesse em que o comércio internacional continue. A América, na altura da Segunda Guerra Mundial, tinha uma manufatura muito mais extensa do que tem agora. E isto remete-nos para a realidade do materialismo dialético e da produção. Ou seja, a Ásia e a China produzem cada vez mais coisas e a América produz cada vez menos coisas. E por isso mesmo é que Donald Trump, quando chega no palco político norte-americano, traz também a questão do protecionismo. Porquê? O protecionismo é importante para nós, quando não somos competitivos internacionalmente no mercado global, conseguirmos proteger as nossas indústrias estratégicas. Ora, a China quer o contrário. Isto aqui é uma grande inversão, porque normalmente apresentam-nos a China como fechada e como uma economia fechada e a América como uma economia aberta, mas a tendência que nós vemos é a América a querer ser mais estratégica e a fechar aqui e ali, e a China, de facto, a querer defender o comércio global. Ainda sobre a China, Afonso, traz-nos um vídeo divulgado pela televisão chinesa que nos diz o quê? Exatamente, eu acho este vídeo extremamente interessante, ou seja, isto é mais uma sessão desta série. Temos aqui os animais, mais uma vez, que jogam um papel determinante. Isto basicamente é uma ave aqui a apontar algo que seria uma espécie de dólar. Isto é o imperador, não é a ave vestida de dourado, é aqui algo que representa Donald Trump, e nós de facto vemos que estas aves tentam impor-se face aos gatos. Os gatos que aparecerão daqui nada, quem é que são os gatos? Os gatos são os persas. E aqui, mais uma vez, remeter para a águia, que nós vemos aqui, que é o símbolo imperial norte-americano. Aqui temos outras aves que servem à águia, não é? São aqueles que trabalham com Donald Trump. E vemos aqui o gato, não é? Vemos aqui os persas,
que representam o gato. Vemos aqui uma ave a atacar um determinado gato, e depois isto seriam os persas a ver esta realidade e de facto a ficarem chocados com o determinado ataque e a desembainharem as espadas e a prometerem uma resistência. E aqui há algo muito interessante também, José Pedro, porque vão aparecer uma espécie de drones, e esta ave aqui está a explicar a Donald Trump que o custo é extremamente grande para derrubar os drones. Lá está, nós estamos a ver aqui uma espécie de drones a ser lançados, e eu estou a dizer, bem, o gato persa enlouqueceu e está a atacar estes drones todos, e depois o Donald Trump diz, não, os drones, isto aqui é só sucata, e depois eles atacam os drones para os eliminar. Qual é que é o problema? É que os sistemas antiaéreos norte-americanos usados naquela região, e aqui a ave está a dizer ao Trump que está a fazer matemática, e que de facto, para derrubar os drones iranianos, eles estão a gastar muito dinheiro. Muito dinheiro. Ou seja, existe aqui uma assimetria no custo da guerra. Enquanto os iranianos produzem rapidamente, eficientemente e a baixo custo, os norte-americanos, para interceptarem vários dos drones e outros mísseis que os iranianos produzem, gastam muito dinheiro. E isto, de facto, demonstra-nos a dimensão económica de um conflito armado em pleno século XXI. Donald Trump continua aqui, nós vemos ele a disparar para tentar vergar a tal resistência persa, e temos aqui, mais uma vez, esta ave que está extremamente preocupada, e aqui temos a escola, não é? Reparem como os chineses fazem isto. Vimos ali uma escola e gatos pequeninos, e é a escola que possivelmente foi bombardeada no início do conflito, em que os persas veem aquela barbárie, não é? E mais uma vez, é a ideia dos chineses passarem a ideia que os ocidentais são bárbaros e que os persas estão a resistir à barbárie ocidental. É algo extremamente importante, José Pedro, porque mesmo aqueles que discordam comigo e creem que nós vivemos numa bipolaridade, não é? Excluem a Rússia e deixam só a China e a América. É importante nós sabermos o que é que se está a dizer na China, porque a China vai jogar um papel cada vez mais importante neste século XXI, à medida que os anos vão passar, e nós vemos ali as tais aves. E agora é interessante, nós vemos aqui outras aves chateadas com aquilo que ocorreu e com os investimentos, não é? Os investimentos aqui com o mercado vai para baixo, vai para cima, e existe um grande problema. Vemos aqui que, isto agora é uma menção à Câmara de Comércio, a importância chinesa para o comércio internacional. Ou seja, os chineses querem de facto controlar, e nós já trouxemos aqui noutra ocasião o Sun Tzu, não é? O grande estratega militar chinês, e na arte da guerra uma das coisas que ele diz é as batalhas mais capazes e as vitórias mais gloriosas são aquelas que nós não temos que combater. Ou seja, os chineses tendem a infiltrar economicamente e politicamente, e eles não querem livrar batalha. Ou seja, os chineses têm uma cultura que é uma cultura que acaba por se mover de outra maneira. E aqui vemos, isto seriam supostamente os árabes, não é? Que foram os grandes culpados, foram os grandes alvos disto que aconteceu no Golfo Pérsico. E na realidade existe ali uma conversa, e é a conversa da emancipação do dólar. Ou seja, é a conversa aqui de se calhar abandonar o dólar e podermos entrar noutra moeda. Nós sabemos que já falamos aqui da desdolarização, exatamente, e o yuan chinês quer ganhar essa importância. E repara, o que é isto também, José Pedro? É os chineses a dizerem para os árabes daquela região, o Império, a América, disse que vos ia proteger. Mas quando chegou a hora H, só protegeram Israel, não vos protegeram. Por falhar. Vamos avançar até para olhar para o Reino Unido. Sentes, Afonso, que o Reino Unido com esta guerra está mais próximo da Europa? Não me atreveria a dizer tanto. É verdade que a posição de Yvette Cooper, que deu uma entrevista recentemente, afastou-se um bocado, e nós vemos lá aqui,
ela é a ministra dos Negócios Estrangeiros britânica e ela, de facto, tende a mostrar uma diferenciação entre a posição americana e a posição israelita. E é de facto interessante nós vermos que Donald Trump, dizendo a Netanyahu para ele reduzir pelo menos os ataques contra o Líbano, acaba por perceber aqui que o aliado britânico tem um papel importante a jogar. Nós às vezes esquecemos disto, porque nós temos tendência a ver aqui em Portugal as alianças através do multilateralismo. Então é tudo dentro do mesmo saco. Por exemplo, dentro da NATO há muitos Estados e nós vemos as coisas multilateralmente. Mas Donald Trump tende a privilegiar o bilateralismo através de uma visão de realismo político, e os britânicos, que Donald Trump já criticou muito, acabam por determinar uma política que não é a política nem de Bruxelas, ou seja, da Europa continental, nem dos Estados Unidos da América. Ou seja, o Estado britânico está no meio, ou seja, está entre a Europa continental e os Estados Unidos da América. Muitas vezes, aquilo que tu estavas a levantar, ou seja, muitos gostam de ver quando o Reino Unido de facto critica a América, uma tendência a deslizar de volta para a orla de Bruxelas. Eu, de facto, acho que não é isso que está a ocorrer. A mim parece-me, pura e simplesmente, que o Reino Unido, depois da sua corajosa decisão do Brexit, tem que ter uma voz própria na política internacional e tem-na aqui. Agora, não podemos esquecer também que há aqui um elemento ideológico importante. Nós temos uma esquerda trabalhista a governar neste momento o Reino Unido. Sabemos que foi uma esquerda espanhola, também liderada de Pedro Sánchez, que avançou muitos europeus contra esta guerra de Donald Trump no Golfo Pérsico. E, de facto, os britânicos aqui juntam-se um bocado aos espanhóis. Ou seja, eu diria que este governo não se está tanto a aproximar da Europa, porque a Europa é um conceito muito vago, mas eu poderia dizer que Londres se está a aproximar de Madrid e Washington não vê isso com muitos bons olhos. De facto, vemos aqui que os britânicos ainda têm um papel determinante na política internacional e vamos ver até que ponto é que eles não vão usar a sua base em Chipre também para permitir uma desescalada da situação no Líbano. Vamos até a França para terminarmos a nossa análise de hoje, Afonso. E o romance que se fala em França entre aquele que pode ser Jordan Bardella, aquele que pode vir a ser presidente francês, e uma aristocrata. É isso? Exatamente. Explica-nos este romance. Isto é uma revista muito icónica em França, a Paris Match, e nós temos aqui na sua capa Jordan Bardella à direita, que pode ser o próximo presidente francês, e à esquerda temos Maria Carolina, que é da dinastia borbónica do antigo reino das Duas Sicílias. Isto foi uma escapade romântica que eles realizaram na Córcega e, de facto, isto é também uma mise-en-scène. É muito interessante, eu quando vi esta imagem, José Pedro, lembrei-me que a burguesia que foi crescendo no século XVIII e no século XIX tinha muito dinheiro, mas não tinha legitimidade. Então a burguesia, principalmente no Reino Unido, não tanto na França, começou a casar com a aristocracia, com a nobreza. Porquê? Porque a nobreza não tinha dinheiro, a burguesia trazia o dinheiro. Só que a burguesia não tinha legitimidade. Precisava de se inteirar em certos círculos onde estava a nobreza, mas que o dinheiro não comprava. E aqui seria outro nível. Porquê? Porque Jordan Bardella não é um burguês. É um homem das classes populares, de classes trabalhadeiras da sociedade francesa. Foi o Delfim de Marine Le Pen. Marine Le Pen, a um determinado momento, escolheu como o seu sucessor exatamente porque ele não vinha de um meio demasiado aristocrático ou demasiado burguês, porque ele era um homem mais perto do povo. E aqui estamos a ver aquilo que poderá ser o entrosamento das classes populares com um determinado ethos aristocrático. É algo que, de facto, deve preocupar grandemente os adversários do Rassemblement Nacional para a eleição de 2017, porque se Jordan Bardella for o candidato,
isto é um golpe de gênio para tentar reconciliar a França e apelar a uma determinada parte das camadas sociais que ainda continuam longe de votar no partido lepenista.